Sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube e também à nossa plataforma de aforismos digitais. Nós intitulamos esse nosso primeiro encontro como Conceitos do Jovem Marx que você não pode deixar de aprender. E a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é sobre a biografia de Marx. Quem é Marx? Por que ele é relevante? Porque mesmo você não se considerando marxista e um crítico dele, deve conhecê-lo. Mas você sabe o que é um aforismo? Antes de mais nada, eu queria que você se inscrevesse aqui embaixo no meu canal do YouTube, compartilhe esse canal com seus amigos, colegas, a todos aqueles quem você acha que possa ter algum interesse pelos nossos conhecimentos. Bom, primeiro vamos explicar então o que é um aforismo. O aforismo ele ficou mais célebre com o pensamento de Friedrich Nietzsche no século XIX, mas principalmente no século XX, a partir de um grande pensador alemão chamado Walter Benjamin. O aforismo é como um relâmpago que ilumina a noite. São fragmentos de pensamentos que podem funcionar como um mosaico e que nos ajudam a conhecer de uma forma concisa, impactante, ou seja, de forma a iluminar a noite, tal como um relâmpago, ideias importantes dos autores e que também nos permitem relacionar com outras ideias de filósofos, outros conceitos. E eu tenho certeza que você vai gostar bastante desse método. Então sejam bem-vindos e se preparem então para esse nosso primeiro conjunto que vai tratar do pensamento do Marx. Mas o que nós vamos tratar do Marx? Nós intitulamos esse nosso primeiro encontro como Conceitos do Jovem Marx que você não pode deixar de aprender. E a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é sobre a biografia de Marx. Quem é Marx? Por que ele é relevante? Porque mesmo você não se considerando marxista e um crítico dele, deve conhecê-lo. Bom, eu sempre parto do pressuposto de que nós temos que ler os grandes intelectuais, seja você um liberal, um conservador, um anarquista ou mesmo alguém que se julgue marxista. Sem a leitura dos textos e, além do mais, sem usar esse método que nós estamos usando, que são os aforismos, não há como a gente fazer críticas ou elogios a um ou outro autor, mesmo além do próprio Marx, porque, de fato, sem a leitura, sem o conhecimento desses autores, sem esse método aqui dos aforismos, nós acabamos nos perdendo e, pior do que isso, a gente acaba tendo conhecimentos superficiais, conhecimentos muito precários sobre qual é o sistema de pensamento de um pensador. Bom, então nesse momento que eu tenho para falar para vocês é um pouco da biografia do Marx, sobretudo reforçando quem foi o jovem Marx. Marx foi um filósofo de origem alemã que nasceu em 1918, veio a falecer em 1883, mas Marx era de uma família de origem judia e o pai dele queria muito que ele se formasse em direito, coisa que Marx fez. No entanto, Marx era um autor profundamente erudito. Lia obras de economia, inclusive leu Adam Smith, David Ricardo, nós trataremos desses autores em outras oportunidades. Também era um grande leitor de obras literárias, sua principal obra e de maior inspiração era Shakespeare. Marx, na juventude, inclusive, contrariando as ideias do próprio pai, ele queria ser um escritor da literatura, vejam só. Isso explica por que muitos comentadores de Marx o consideram um dos maiores escritores, não apenas pelo conteúdo, mas também pela forma. E, inclusive, a gente vai trabalhar em outras oportunidades aforismos com trechos da obra do Marx, né? Pequenos fragmentos. Essa é a ideia dos aforismos. Bom, então, como eu estava dizendo para vocês, o Marx é um pensador profundamente erudito que, depois de se formar em direito, ele foi enveredar os seus estudos para a filosofia. Tanto é que a sua tese de doutorado foi um estudo sobre a noção de materialismo ou mesmo de atomismo do pensamento grego antigo, principalmente comparando dois pensadores da antiguidade, gregos, como eu disse. Um deles é Demócrito, que é um autor pré-socrático, atomista, e outro é Epicuro, que foi um autor posterior a Platão, Sócrates, por volta ali do século III depois de Cristo. Mas esses assuntos a gente vai trabalhar em outras oportunidades, porque eu quero aqui, como eu disse, apresentar a biografia de Marx. Marx foi um autor que muito se sensibilizou com as questões sociais. Afinal de contas, no século XIX e no território alemão, lembrando que a Alemanha ainda não era um Estado-nação unificado, a gente tinha como o território dentro da região germânica mais
forte, né, a Prússia. Então Marx circulou por várias cidades que hoje correspondem à Alemanha, né, como Colônia, a própria Prússia, e enfim, e o Marx ele se sensibilizou muito, né, com as questões sociais, porque ele viu o processo de ascensão da Revolução Industrial no seu país, que foi inclusive elaborado de cima para baixo, não exatamente por uma burguesia, como aconteceu na França ou na Inglaterra, mas pelas elites aristocráticas, diria até mesmo de origem feudal, principalmente angariado por Bismarck, né, que foi um nobre que promoveu essa ascensão da Revolução Industrial. E, consequentemente, houve expropriações de terras, de camponeses, eles empobreceram, e Marx se caracterizou e começou a ganhar alguma notoriedade escrevendo numa revista chamada Nova Gazeta Renana. E ali ele gerou muitos problemas, né, muitas polêmicas. Isso porque ele foi considerado uma figura pouco benquista, foi expulso, né, do território alemão, da Prússia, de Colônia, foi parar na Bélgica, isso mais ou menos na década de 1840, 1848, 49, foi também expulso da Bélgica por ser considerado subversivo e ficou num movimento de idas e vindas dentro das diferentes cidades alemãs, mesmo porque elas não eram território unificado. Bom, depois, mais ou menos em 1848, 49, Marx foi parar na França, onde inclusive entrou em contato com alguns anarquistas, com quem veio a criticá-los, é o caso do Proudhon. Proudhon tinha escrito um livro chamado A Propriedade é um Roubo, e também uma obra chamada Filosofia da Miséria, e Marx depois irá criticá-lo escrevendo a Miséria da Filosofia. Né? Depois eu vou contar essa história para vocês, por que o Marx foi tão crítico ao pensamento anarquista, embora o pensamento anarquista também seja considerado de esquerda. Bom, claro que se vocês quiserem ter acesso a esses demais conteúdos, é importante vocês, enfim, clicarem ali, entrarem na nossa plataforma virtual, chamada Aforismos, é o nosso clube de estudos. Aqui eu só vou fazer uma introdução para quem está acompanhando a gente no YouTube, mas quem está na nossa plataforma digital, o Clube de Aforismos, o clube de estudos, né, chamado Aforismos, com certeza vai ter conhecimentos mais profundos e mais diluídos, assim como também acesso a outros mosaicos de pensamentos. Bom, então Marx, quando para na França, ele vai ajudar a organizar o movimento trabalhista, diga-se de passagem, a ponto que também gerará inúmeras conturbações dentro do pensamento intelectual francês, a ponto também que o governo francês acaba por expulsá-lo do seu território. Marx, ainda quando estava na Alemanha, conheceu Friedrich Engels, com quem, num primeiro momento, se defrontou, brigou, né, com Engels, diga-se de passagem, mas eles de fato se tornaram mais próximos na estadia francesa em Bruxelas também do Marx, e o Marx na Inglaterra de fato será muito ajudado por Engels. Engels era uma pessoa relativamente endinheirada, filho de um industrial produtor de sapatos, embora burguês, o Engels também se comprometeu com a causa trabalhadora. Bom, acontece que na Inglaterra o Marx até mesmo tentou trabalhar numa empresa ferroviária, mas a letra do Marx era tão feia, que ele foi reprovado. Graças a isso, graças a esse infortúnio, Marx passava boa parte dos seus dias sentado numa cadeira dentro da Biblioteca Nacional de Londres, onde ele aprofundou os estudos sobre os liberais, assim como também perpetuou as suas críticas ao pensamento liberal econômico, no caso de Adam Smith, assim como de John Locke, coisa que ele já havia feito enquanto jovem. Na juventude de Marx, 3 grandes obras se destacaram, todas elas inacabadas, publicadas postumamente apenas na época da União Soviética, na década de 1920 e 1930, são a Ideologia Alemã, que escreveu com Engels, os seus manuscritos econômicos filosóficos, assim como também a crítica da filosofia do direito de Hegel. Bom, na Inglaterra, Marx, então, contribui igualmente na organização do movimento trabalhista, torna-se também produtor de artigos de jornais que inclusive foram parar nos Estados Unidos, diga-se de passagem, né? Vejam só que autor importante. E o que eu queria destacar com vocês, para fechar aqui essa breve introdução, é que o Marx não se limitou a ser um filósofo, muito menos um economista.
Marx também foi um pensador político. Marx é estudado em várias áreas do conhecimento hoje. Assim como na linguística, Marx é estudado também, como eu disse, na economia, na política, na economia, na sociologia. Enfim, é um autor polivalente que a gente não pode deixar de estudá-lo. Marx morreu na miséria, junto à sua esposa, né, que morreu alguns anos antes, vivendo literalmente em condições precárias, passando fome e sendo, vez ou outra, ajudado pelo próprio Engels, que passava algum dinheiro para que ele pudesse se alimentar ou mesmo comprar livros. Essa é uma breve história de Karl Marx. Claro que nós vamos aprofundar essa história muito mais e sua biografia em outros encontros, e eu espero que você tenha gostado dessa breve introdução. Então siga aqui a gente nos canais, no canal do YouTube, também na nossa plataforma digital. O link deve estar mais ou menos aqui do meu lado, e eu peço então que vocês atentamente possam compartilhar esse nosso primeiro aforismo. Tem muita coisa ainda para a gente discutir. Bom, essa só foi uma introdução, mas o que a gente tem que descobrir é por que Marx é tão relevante nas áreas da economia, da sociologia, da política e influenciou tantos pensadores até hoje e por que ele gera tantas críticas. Então é isso. Eu agradeço aqui a sua visualização e nós nos vemos nos próximos encontros.